como é que um grupo de 12 pessoas, os 12 apóstolos, né, que caminharam ali com Jesus, estiveram com Jesus durante todo aquele tempo, né, de ensino, 3 anos aí do ministério de Jesus, como é que esse pequeno grupo de apóstolos eles tiveram a ousadia de espalhar o evangelho, espalhar essa boa mensagem, né, para as pessoas e como é que isso chegou até a nós, né, até nós 2000 anos depois, tá bom? E a resposta está lá em Atos 2, pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, a promessa que o próprio Jesus prometeu para esses 12 apóstolos, né? Que no dia de Pentecostes, lá na festa de Pentecostes, a festa das primícias, como a gente explicou aí nos vídeos passados, tem vários vídeos falando também sobre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, e como esse poder ele foi assim distribuído para os apóstolos e para a igreja primitiva, tá legal? Então é isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Nós vamos ler aqui o Atos capítulo 2. Mas antes de começar, eu peço que vocês não deixem de se inscrever, de dar o like, compartilhar e comentar aí o vídeo, tá bom? Então é isso, vamos começar o vídeo de hoje, tá legal? Deixa eu colocar aqui no texto, a gente vai ler. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Vocês podem voltar aí nos vídeos e observar que a gente falou sobre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. A gente fala lá sobre Gideão, a gente fala sobre Débora, né, também. A gente fala sobre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, algumas vezes que o Espírito Santo também agiu no Novo Testamento. E aqui no livro de Atos não deixa de ser diferente, né, o poder do Espírito Santo, né? E aí a gente vê que todos, no versículo 4 aqui, todos que estavam reunidos ficaram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. E por que eles começaram a falar em outras línguas? Olha só, o poder do Espírito Santo, né? Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo, ou seja, várias línguas foram distribuídas para os apóstolos, para quem estava ali reunido, para que eles falassem conforme a língua de cada uma dessas pessoas que estavam reunidos no dia de Pentecostes, que vinham do mundo inteiro. Tá bom? Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então imagina aí Pedro falando em grego, João falando em italiano e os outros discípulos falando nas outras línguas, em árabe. Observe aqui o contexto e veja que eles ficaram, as pessoas que presenciaram aquele evento, a ação do Espírito Santo lá em Pentecostes, eles ficaram admirados com o que estava acontecendo, né? E aí no versículo 7, a gente continua aqui, ó. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Olha só que eles realmente, como a palavra diz aqui, né? Como eles estavam atônitos com a ação do Espírito Santo. Como é que eles estavam falando, como é que homens galileus, né, simples, estavam falando em línguas que poderiam ser compreendidas pela pessoa que estava ali presente na festa de Pentecostes, né? Por exemplo, pardos, no versículo 9 aqui, ó. Pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Eles falam aqui que ficaram admirados porque estavam entendendo, compreendendo as maravilhas de Deus na língua materna, né, de cada um deles, tá bom?
Alguns, todavia, zombavam. E diz, versículo 12. É, atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Então, eles estavam ouvindo as línguas, né, da sua própria língua. E no versículo 12, atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Porém, né, por outro lado, no versículo 13, alguns todavia zombavam deles, dizendo: eles beberam vinho demais. Você veja que tem dois grupos de pessoas aqui: os que estavam entendendo, que estavam com os ouvidos abertos e entendendo que o Espírito Santo estava falando por meio desses homens da sua própria língua, né? Na própria língua materna, e tinha um outro grupo que não estava entendendo nada e estava zombando, dizendo assim, que esses aí estão bêbados, tá bom? Então vamos continuar aqui. Versículo 14. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Tá bom? E ele vai falar aqui do que Joel, o profeta, tinha profetizado a respeito da vinda do Espírito Santo. Tá bom? Então, para vocês verem aqui, o motivo pelo qual 12 pessoas, 12 apóstolos que inicialmente ficaram com medo, né, ficaram inseguros ali com a morte de Jesus, mas que depois da ressurreição de Jesus, eles viram que Jesus tinha ressuscitado, e em Pentecostes eles viram que o Espírito Santo, a promessa que Jesus tinha feito para eles, a promessa desde o Antigo Testamento, como profetizou Joel, o Espírito Santo realmente veio e capacitou cada um deles com línguas diferentes para falar sobre as maravilhas de Deus para cada pessoa que estava ali, né, para cada um que entendeu, né, e na sua própria língua materna também. Bom? Então, no próximo vídeo a gente vai continuar, Atos 2 aqui, a gente vai lá para Joel, e vamos continuar aqui falando sobre as maravilhas que aconteceram no livro de Atos, né, o nascimento da igreja, né, da igreja primitiva e da igreja da noiva de Cristo, né? Tá bom? Então é isso, pessoal. Deixa eu mudar aqui a tela. Bem, então é isso. A gente vai parar por aqui no vídeo de hoje. Não quero que os vídeos fiquem muito longos, né? Para que a gente possa entender bem sobre esses assuntos que a gente está falando aqui. Então, mais uma vez eu peço aí que vocês se inscrevam no canal, né? Apertem o sininho aí, compartilhem, comentem. Tá legal? No vídeo de hoje a gente para por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar aí sobre essa profecia lá de Joel, né? Que fala sobre a vinda do Espírito Santo. Tá bom? Pois mais uma vez um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até mais.